Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Convido a todos para lermos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres pelas grandes e muitas bênçãos de nosso Senhor. Louvado seja Deus. Estamos alegres por cada irmão, cada amigo que nesta noite tem vindo aqui para juntos adorarmos e engrandecer esse Deus glorioso e misericordioso. Louvado é o nome de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Louvado seja Deus. Leiamos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Oremos a Deus. Querido Pai e eterno Deus, te glorificamos, ó Senhor, te exaltamos e te adoramos. Senhor, pedimos, receba os nossos louvores, Senhor, nosso culto nesta noite. Ó Deus eterno, e ajuda cada um de nós, aqueles que vieram, Senhor, para receber a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Ó Deus, que possam sair daqui levando, Senhor, em seu coração as Tuas bênçãos gloriosas. Ó Pai querido, olha para cada um de nós, contempla, Senhor, a nossa necessidade e ajuda, Senhor, fala conosco, ó Deus. Senhor amado, nós pedimos o Teu Espírito para que nos ajude, Senhor, na meditação da Tua palavra, e que nossos corações, Senhor, se encham de fé, de alegria e de esperança, Senhor, diante da Tua palavra. Fica conosco, nós te clamamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. João nos escreve dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Talvez nem todos tenham uma compreensão da consequência do pecado, o dano que o pecado provoca. Deus criou o primeiro homem, esculpiu com suas próprias mãos, para estar diante dele, para ser feliz, para ser pleno, para ser realizado. Mas um dia o pecado chegou. O pecado foi gerado por nosso primeiro pai. E o pecado tem consequências. A inimizade que forma entre Deus e o homem por causa do pecado é grande. E Adão, representando toda a humanidade, que Deus criara propícia para as suas bênçãos, para a sua habitação, agora se tornou inapropriada. A humanidade era agora inapropriada perante Deus, reprovada, sentenciada à separação eterna de Deus, sentenciada à angústia eterna, à dor eterna, à saudade eterna, sentenciada ao terrível juízo, que a palavra de Deus, quando fala do juízo, são coisas terríveis. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Imagine o homem sendo alvo do juízo de Deus.
Por isso João diz assim: filhinhos, não pequeis. A ordem é para não pecar, porque o pecado separa o homem de Deus. E o homem separado de Deus, ele fica triste. O homem separado de Deus, ele fica vazio. O homem separado de Deus, ele fica sem esperança. O homem separado de Deus, ele fica triste. O homem separado de Deus, ele fica angustiado. O homem separado de Deus, ele fica deprimido. O homem separado de Deus, ele fica condenado à eterna escuridão e trevas exteriores. Por isso ele diz: não pequeis. Mas certa feita, trouxeram uma mulher perante o Senhor Jesus Cristo, dizendo: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato do adultério, e a lei manda que apedreja. Tu que dizes? A lei manda apedrejar. A palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Essa é a lei. A sentença, o juízo, o horror das mãos de Deus, a ira da divindade. Mas quando trouxeram diante de Jesus, o que dizes? Ele disse: dentre vós alguém não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E se inclinou e ficou escrevendo na areia. E nos conta o evangelista que os mais velhos foram saindo, os mais novos. Só ficou aquela mulher diante de Jesus. E Jesus disse para ela: que dê os teus acusadores? Foram embora. Ninguém te condenou, ninguém atirou a pedra. Todos reconheceram que tinham pecado. A mulher era alvo da condenação de Deus. Mas Jesus ali, no seu trabalho de reconciliar o homem com Deus, sendo como diz aqui a palavra do Senhor: mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por vós. Não sabiam aqueles algozes que levavam aquela mulher, não diante de um juiz, mas diante de um advogado que tem o poder de perdoar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, irmãos, todos pecaram, diz a palavra, e todos fomos sentenciados à negrura eterna das trevas. Mas diz aqui a palavra: se pecar, tendes um advogado, tem alguém que faz a defesa, tem alguém que chega diante do Pai para dizer: tem misericórdia, eu clamo por esse, eu peço socorro por aquele. Porque Jesus pode fazer isso? Porque João diz aqui: ele é a propiciação. Ele é a propiciação. Jesus, amados, é o único que faz com que eu e você possamos novamente ser próprios para Deus, sermos propícios para a graça de Deus, sermos propícios para a misericórdia de Deus. Ele se interpôs entre Deus e o homem, como homem, morrendo na cruz, se oferecendo em meu e seu lugar, para ser a propiciação, para aplacar a ira de Deus, para diminuir o juízo de Deus, ou para tirar o juízo de Deus, ou para que o coração de Deus fosse quebrantado, para ter misericórdia de cada um de nós, aqueles que cremos, aqueles que queremos, aqueles que confiamos no Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas querem ser propícias a Deus? Eu pago minhas contas, eu não bato na minha esposa, eu sou a pessoa do bem, né? Como diz o povo aí. Nada disso vale, porque todos pecaram à semelhança de Adão, na rebelião contra Deus, na soberba,
no desejo da carne, na concupiscência dos olhos, e toda a natureza humana ficou corrompida. Ninguém consegue. Quando o Senhor Jesus Cristo explicou a respeito da salvação, os discípulos perguntaram: mestre, quem pode se salvar? Jesus respondeu assim: aos homens é impossível. É impossível você se salvar. É impossível você se recuperar. É impossível você se transformar. É impossível você nascer de novo de si mesmo. É impossível você mudar a sua natureza. Mas a Deus nada é impossível, Jesus falou. Então, Ele é a propiciação, não é a igreja, não é a religião, não é o pastor, não é o sacerdote, não é a penitência, não é a reza, não é a ladainha, não é a oferenda, não são boas obras, mas Jesus Cristo, o único que foi levantado entre os céus e a terra e abriu os braços para mim, olhando para cada um de nós. Ele estendeu os seus braços para ser o sacrifício vivo, agradável, aceito por Deus, em lugar da minha e da sua condenação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, há um meio de se tornar propício para Deus. É passando pelo Calvário com Cristo, renunciando a si mesmo, crendo na morte de Cristo, crendo que Ele morreu por você. Olha que maravilha, eu merecia morrer, eu deveria ter arrastado uma cruz, eu deveria ser crucificado por causa dos meus pecados, eu, os meus colegas aqui, os irmãos que estão aqui, os amigos que estão conosco, a humanidade inteira, lá era o nosso lugar, naquela cruz. Ninguém de nós poderia fazer um sacrifício que fosse propício, que fosse agradável, que afastasse a ira de Deus, a condenação de Deus, que aplacasse o juízo de Deus. Então Ele preparou um corpo e Ele veio, e como homem, Ele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, veio aqui como homem, para derramar o sangue que purifica todo aquele que crê. E a boa nova é que você não precisa levar a cruz, você não precisa subir ao morro, você não precisa ser crucificado, você só precisa crer que Jesus fez isso por você. Crer que Ele é a propiciação, Ele é o grande sacrifício, Ele é a oferenda, Ele é aquilo que faz com que a ira de Deus se desvie de você, o juízo de Deus se desvie de você. Ele é aquele que traz a graça de Deus sobre a sua vida, Ele é aquele que te reconcilia com Deus, Ele é aquele que faz com que o seu nome seja escrito no livro da vida, Ele é aquele que garante que quando você fechar os olhos aqui, você abrirá os olhos na eternidade, em glória, em delícias, em maravilhas, na presença do Criador, para sempre, eternamente louvando e glorificando o Senhor como nosso primeiro pai antes da queda. Será que você não percebeu que você não consegue mudar a sua vida? Reconheça. Mas Jesus veio para isso, para fazer o que você não pode fazer. Ele tem poder de mudar a minha vida, mudar a sua vida, transformar. A igreja é um povo que Jesus transformou. A igreja é um povo que Jesus lavou no seu sangue. A igreja é um povo que Jesus tirou da sarjeta, muitos na delinquência, outros em pecados mais feios, e outros dependentes de droga, e outros com tantas coisas mais, outros na feitiçaria, na idolatria. Mas um dia ouviram, proclamaram o evangelho, e no coração disseram: eu quero Jesus, eu creio, entra na minha vida. E por isso a igreja está aqui, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O ser humano, ele quer algo, irmãos.
Se falar para o homem, você tem que pagar 1 milhão pela sua salvação, quantas pessoas vão correr atrás para pagar? Mas a boa nova é que não precisa pagar nada. Era tão caro, não é 1 milhão não. Era tão caro o preço da nossa alma. Tão caro. Tão difícil que não havia um homem na face da terra que pudesse fazer. Não havia ninguém que pudesse interceder no sentido de ser a propiciação, de ser o sacrifício. Pela lei, irmãos, vieram muitos sacrifícios. Quantos bois, novilhos, cordeiros, bodes, quantas pombas foram oferecidas em sacrifício para aplacar a ira de Deus. Está todo no relato do Velho Testamento. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue lá no sumo santuário ou no santo dos santos, e ele aspergia o sangue do sacrifício sobre a arca do concerto, da arca da aliança, para aplacar a ira de Deus, para que Deus tivesse misericórdia. E o Senhor então perdoava aqueles pecados. Dali a pouco tinha que vir o sacerdote, no outro ano o sumo sacerdote, e fazer outro sacrifício e outro sacrifício. Todo esse sacrifício representava o sacrifício maior, a propiciação correta, a propiciação adequada, a propiciação justa, a propiciação incomparável. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E veio ele, quando João batizava, dizendo para o povo se arrepender dos pecados. Veio ele, e João olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso João aqui escreve nesta palavra, outro João. Ele é a propiciação, ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não pequeis, mas se pecardes, será que alguém que está entre nós não pecou? Se Jesus dissesse hoje para você atirar a primeira pedra, você se levantaria para atirar a pedra? Alguém se justificando, achando que você não tem pecado? E se você reconhece que você tem pecado, a consequência do pecado é a morte. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença. E João, em outras palavras, ele diz assim: não pequeis, para não morrer. Mas se pecardes, se você reconhece que você pecou, então a segunda parte é: você tem hoje, diante de você, bem ao seu lado, um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por você. Por que ele intercede? Porque ele é a propiciação, ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício que não precisa mais de ano em ano sacerdote nenhum fazer sacrifício, porque ele é o sumo sacerdote de uma ordem suprema, a ordem de Melquisedeque, e ele entrou no santo dos santos, de uma vez por toda, oferecendo a si mesmo em sacrifício agradável a Deus, aleluia, para que nós fôssemos perdoados pelo seu sangue purificador. Louvado seja Deus. Então você precisa só crer que Jesus é a propiciação pelos seus pecados e ouvir dele: vai e não peques mais. Passe a seguir Jesus, passe a andar na presença do Senhor, porque ele te faz nova vida. Ele escreve uma nova história na sua vida, como tem escrito nova história na vida dos irmãos que estão aqui, na vida da igreja ao redor do mundo, nesses 2000 anos. Quantas histórias horríveis Jesus transformou em histórias lindas. Quantas histórias. E ele pode nesta noite começar a escrever a sua história. Não importa se o mundo falou para você que não há esperança. Não importa se o inimigo assoprou no seu ouvido que você já se perdeu. Eu quero que você pare um pouco nesta noite.
Deixe de ouvir a voz da sua consciência que lhe acusa. Deixa de ouvir a voz do inimigo que lhe fala que você é incapaz. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo que diz que Ele é a propiciação pelos seus pecados. Ele é aquele que transforma. Creia nele, porque Ele escreve a sua própria história. Escreve a sua nova vida. Para isso Ele veio ao mundo. Para trazer paz, esperança, perdão, reconciliação. Tirando, expiando, ou pelo seu sacrifício, tirando a culpa, pagando o preço da nossa morte para nos dar a vida. Ele levou a cruz que era nossa. Ele foi crucificado na cruz que era nossa. Ele tomou a nossa sentença. Porque se eu morresse, se você fosse e morresse na cruz, continuaria perdido. Nada iria mudar. Porque a nossa vida oferecida na cruz em sacrifício não era propícia diante de Deus, porque havia pecado em nós. Mas Ele, sem nenhum pecado, o justo pelos injustos, sem nenhum pecado, sem nenhuma maldade, Ele sim, o pão vivo que desceu do céu, Ele sim pôde ser oferecido e ofereceu-se a si mesmo. Por isso Ele é o único que pode te salvar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João ainda diz, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Ah, irmãos, se todo mundo pudesse compreender esse mistério do amor de Deus, essa grandeza da glória do Senhor, essa compaixão de Deus, entender o que significa quando João escreve, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para propiciação pelos nossos pecados, para nos fazer propícios. Por isso Deus ama a igreja hoje, porque a igreja hoje, ela se tornou propícia pelo sacrifício da cruz. Você, irmão, irmã, você é propício. Deus é propício para te abençoar. Ele tem propensão de te abençoar. Porque você foi reconciliado com Deus. Então não deixa nada macular essa comunhão gloriosa, essa presença de Deus na sua vida. Fiquemos amados com a palavra, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, ou pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Que coisa! Ele morreu pelo pecado de todo mundo. E muitas pessoas ainda vão para a condenação. O sangue de Jesus é suficiente. Paga a conta da humanidade inteira. Mas para se tornar propício, tem que chegar em Jesus. Tem que chegar em Jesus. Não é uma situação estanque. Ele fez o sacrifício aqui, e, a divindade aplacou a ira, a condenação, e a humanidade já está automaticamente, tudo. Não. Tem que passar pelo Calvário, crer nele, que ele é a propiciação. Tomar o sangue dele, se cobrir com o sangue dele, lavar as vestiduras, a alma no sangue de Jesus. E nem todo mundo quer fazer isso. É coisa tão fácil, tão pequena. Se pedisse coisa grande, Naamã, você não faria? É o que eu disse, se pedisse 1 milhão, o homem faria até empréstimo, para juntar o dinheiro para pagar pela sua salvação. E o que é mergulhar no Jordão? O que é crer em Jesus? Entregar a Ele a vida. Ele já entregou a dele por você, por que você não pode entregar a sua para Ele? Faça nesta noite, faça prova com Deus, experimente, entregue ao Senhor, chame Ele para morar no seu coração, para entrar na sua vida, para escrever a sua nova história. Deixa Ele, pede para Ele escrever o seu nome no livro da vida.
porque você então entrará na glória celestial. Me chama a atenção essa palavra, temos um advogado. E eu quero lembrar aqui de um testemunho, uma ilustração, que o pastor Samuel nos contou tantas vezes, de uma pessoa que um dia dirigindo, ele atropelou uma pessoa que veio a morrer. E aí começou o processo, ele precisava de um advogado. E ele procurou então a informar quem era o melhor advogado. E foi lá e contratou aquele advogado, falou com aquele advogado. E o advogado foi lá, fez a defesa dele, e ele saiu livre. E esqueceu, o tempo passou. Tempos depois, aconteceu novamente com ele um fato. E ele bateu, matou outra pessoa. De quem ele lembrou? O advogado. Correu pela cidade. Cadê fulano, o doutor fulano, o advogado fulano? Ninguém conhecia. Então ele não tinha mais aquele advogado. Aí ele pegou outro advogado. E foi para o tribunal. Quando chegou lá, começou a audiência, ele olhou e viu que o juiz que estava sentado na mesa, que presidia o julgamento, era aquele que tinha sido o seu advogado. E ele então ficou animado, falou, acho que vai dar certo. O juiz era meu advogado. E o processo, terminou a audiência, o juiz então decretou a sentença e o condenou. E quando o condenou, ele ficou sem entender, ficou indignado. Terminada a audiência, ele procurou o juiz, falou, excelência, eu preciso entender. Em tal época, assim, aconteceu comigo esse fato, e o senhor foi meu advogado, o senhor me defendeu, não sei se o senhor se lembra. Eu fiquei livre. E hoje eu fui condenado. O que aconteceu? E o juiz disse para ele, naquela ocasião, eu era o seu advogado. Hoje eu sou o seu juiz. É essa a diferença. Hoje Jesus é o nosso advogado, a propiciação pelos nossos pecados. Hoje Ele está a me defender, a te defender. Aproveitemos agora, porque depois que fecharmos os nossos olhos, ou o dia que Ele soar a trombeta, se nós chegarmos diante do tribunal sem ter tido essa reconciliação, Ele não será mais o advogado. Hoje Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Diz a palavra que Ele veio, e veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, Ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. Então, receba Jesus hoje, enquanto Ele é o seu advogado, a propiciação pelos seus pecados. Ele é o sacrifício pelos seus pecados, pela sua culpa. Não espere até o dia em que fechar a porta da graça, a porta da salvação. E aí então Ele será o seu juiz. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas hoje a porta está aberta. Que Jesus abençoe e você tome a sua decisão para a glória de Deus. Amém.